O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O Ciência de hoje vai falar da descoberta que foi eleita a melhor de todos os tempos pelo Museu de Ciência de Londres. É o raio-x. Esta radiação com poder de penetração nos materiais não é usada apenas na medicina, mas em diversas áreas. Vamos falar das pesquisas da UFPR dedicadas a este espectro de luz que revolucionou a sociedade. Os raios-x são um tipo de luz que não se pode ver a olho nu. Essa radiação tem uma quantidade de energia que é maior que a luz visível, e é justamente essa energia que o torna interessante para o uso. A onda eletromagnética tem comprimento de onda, tem frequência e tem energia. Por que energia? Porque quando os comprimentos de onda da radiação eletromagnética ficam muito pequenos, que a luz começa a se comportar de uma maneira um pouco diferente. Ela começa a não se comportar tanto como onda, mas começa a se comportar como partícula. Essas partículas, quando no caso de raio-x, foi dado o nome de fótons. E esses fótons, então, eles carregam energia, ou seja, o raio-x carrega energia. E essa energia, então, é uma energia muito penetrante, transforma essa radiação eletromagnética em uma radiação penetrante. E é por isso que ela atravessa todo o corpo e você faz a radiografia, porque ela atravessa o corpo. Ela interage um pouco com a carne, mais com os ossos absorvem mais, e aí daí vem o contraste. E é por isso que você enxerga o osso e tudo por causa desse contraste. A descoberta dos raios-x em 1895 pelo físico alemão Wilhelm Cohen de Roentgen foi um dos marcos da ciência. Esse raio-x que ele descobriu, o que é essa radiação? Nada mais é do que luz. A luz é uma onda, né? Uma onda eletromagnética. O comprimento de onda da luz visível é da ordem de meio micrômetro. E o raio-x é 1000 vezes menor o comprimento de onda. Sabia-se na época que certos materiais emitiam luz quando expostos a raios catódicos, que foram descobertos pelo inglês William Crookes. O experimento consistia em um tubo de vidro com um condutor metálico no interior, que quando aquecido emitia elétrons, ou raios catódicos, em direção ao outro condutor. Naquela época, em 1895, a comunidade científica estava muito interessada em estudar os raios catódicos. E Roentgen parece que estava imbuído dessa ideia. Ele utilizou um tubo que ele mesmo construiu, mas é um tubo típico, hoje conhecido como ampola de Crookes, com uma diferenciação, onde tem 2 eletrodos. E nesses eletrodos ele colocou alta tensão proveniente de uma bobina chamada bobina de Ruhmkorff. E nesse tubo, antes de aplicar alta tensão, ele retirou o ar desse tubo através de uma bomba de vácuo, semelhante a esta utilizada aqui. De tal forma que a pressão no seu interior, a impressão de gás no interior do tubo, ficava da ordem de 1/100º a 1/1000º da pressão atmosférica. Ele teve uma surpresa quando ele fazia as experiências nesse tubo. Ele teve uma surpresa que uma tela fluorescente parecida com essa, ela ficou iluminada. Quando Roentgen ligou o tubo, uma placa de metal fluorescente, o bário, brilhou. Então ele colocou um livro e uma folha de alumínio entre o tubo e a placa. Alguma coisa saía do tubo, atravessava barreiras e atingia a placa de bário. Roentgen concluiu que além dos raios catódicos, existia uma radiação desconhecida. Roentgen, que descobriu o raio-x, ele estava fazendo um experimento com descarga elétrica em gases e tinha uma placa de fotografia dentro do envelope preto para não escurecer. E ele ia usar isso para fazer uma fotografia do experimento que ele estava fazendo. E aí ele descobriu
é que essa placa ficou velada enquanto ele estava fazendo o experimento. Quer dizer, ficou impressionada. Ele, na época, não sabia o que era, então chamou de raio-x essa radiação que velou a placa fotográfica. Röntgen produziu a descarga elétrica no gás e essa luz azulada e vermelha que aparece aqui, com cores não muito definidas, é a descarga elétrica no gás. Vai ter elétrons que vão sair desse meio e vão colidir com um eletrodo que está aqui, um eletrodo de níquel. Os elétrons colidindo com esse eletrodo de níquel dá a radiação X, que Röntgen observou ser altamente penetrante. Ele utilizou uma placa fluorescente semelhante a esta, naquela época cianeto de bário, né? De tal forma que, quando incidia raio-x sobre essa placa, ela se tornava luminosa. Ele colocou objetos sobre a placa e percebeu que os objetos atenuavam, absorviam esses raios desconhecidos até então, que ele chamou de raio-x. Ele fez uma série de experimentos, inclusive cobrindo toda a ampola com uma caixa de papelão. Mesmo assim, aqueles raios desconhecidos impressionavam a placa de cianeto de bário. Em dezembro, Röntgen fez a radiação atravessar a mão de sua esposa Berta. Do outro lado, colocou uma chapa fotográfica. Depois de revelá-la, foi possível ver o contorno dos ossos da mão. Era a primeira radiografia da história. E aí, é claro, ele fez mais pesquisa e identificou que era uma radiação que ele não sabia qual era, mas é uma radiação diferente da luz visível e que ele chamou de raio-x. Então, daí em diante a coisa se propagou rapidamente. O uso do raio-x possibilitou um grande impulso na ciência, e não apenas na medicina e biologia, mas também na indústria de alimentos, que pela irradiação consegue prolongar o período de conservação, na engenharia pela análise de estruturas e petróleo, e na ciência auxiliando a entender como átomos e moléculas estão ligados. Existem várias técnicas na qual nós fazemos uso do raio-x, que é aplicado à pesquisa básica e ao desenvolvimento científico, tecnológico e industrial. Uma delas é a técnica de atenuação de raio-x, que dá origem a imagens que é utilizada em inspeção de materiais, muito utilizada na indústria, para buscar defeitos. Outra técnica é a técnica baseada na fluorescência do raio-x. Você joga raio-x no material, esse material é constituído por átomos, esses átomos emitem uma luz que é luz própria, é característica desses átomos, e é possível então identificar cada átomo individualmente nesse material. Uma outra técnica oriunda, né, a aplicação de raio-x, você joga raio-x nos materiais que têm a constituição cristalinas. Os átomos, na maioria dos casos, quando se organizam para formar um determinado material, eles se organizam de uma forma reticular muito especial, cada um com as suas características. A difração proveniente de jogar o raio-x nesse material e ser detectada de forma bastante precisa, permite obter informações estruturais de como os átomos estão organizados na matéria. Portanto, eu digo o seguinte, o raio-x trouxe grandes benefícios para a sociedade. E no próximo bloco você vai conhecer como o raio-x tem revolucionado a nanotecnologia. Não saia daí, o Ciência volta já. Na UFPR, o raio-x tem um laboratório dedicado ao seu estudo. É o LORX, Laboratório de Óptica de Raio-X e Instrumentação. Criado em 1969 pelo professor César Cusatz, ainda hoje é referência no estudo e tem parcerias com grandes universidades. O nosso laboratório
Foi criado em 1969, quando eu voltei dos Estados Unidos, para explorar as propriedades dessa radiação, especialmente a interação da radiação com a matéria de um modo geral. Agora, para que você transforme a radiação X em algo útil, é muito conveniente que você faça um pouco de ótica para poder aproveitar melhor essa radiação. Mas uma aplicação prática importante, o pessoal da Itália, no síncrotron que nós já trabalhamos lá na Itália, com a ampliação da imagem, usando luz síncrona e com difração, detecção de câncer em mama. Isso já está sendo feito lá com o paciente. E uma das pesquisas do laboratório é a de cristologia, que é a medição das moléculas para o uso na nanotecnologia. O monocristal de silício é usado para fazer eletrônica. Eu diria que 90% da eletrônica feita no mundo hoje é feita em silício. Então, ele não é que ele é exatamente perfeito, mas comparado com os cristais normais que existem, que não são artificiais, os cristais normais têm muitos defeitos, entende? E esse cristal, então, ele é feito em laboratório e tem essa vantagem de não ter esses defeitos estendidos. A cristalografia é uma área bastante ampla, né? Esse ano vamos completar os 100 anos, né? Vamos dizer, da descoberta aí dos raios-x e essa área envolve, então, desde o entendimento de como, por exemplo, os átomos estão arranjados numa estrutura de um sólido cristalino, né? Que é um sólido onde os átomos estão arranjados de uma forma periódica, né? Mas também permite, ela tem uma abrangência maior, onde também você pode estudar de que forma esses átomos estão formando novas estruturas, né? Então, uma das possibilidades, né, é utilizar os raios-x para estudar nanoestruturas, né, justamente essas nanopartículas. Como as nanopartículas têm propriedades que dependem do seu tamanho, é importante você ter alguma forma de monitorar os processos, né, de modo que você saiba quais as condições que são necessárias para produzir as nanopartículas com propriedades de interesse, né? Então, aí diversas técnicas podem ser utilizadas para esse objetivo. Entre elas, por exemplo, estão a microscopia eletrônica de transmissão, que permite uma visualização direta das nanopartículas, né? Mas também tem um papel importante na caracterização estrutural os raios-x, né? Então, existem dentro da cristalografia uma técnica que chama espalhamento de raio-x a baixo ângulo. Então, nessa técnica, a partir da medida da intensidade espalhada como função do ângulo de espalhamento, se obtém informação estrutural. Se pode, por exemplo, determinar o tamanho das nanopartículas que estão produzindo aquele determinado espalhamento dos raios-x. Então, essa técnica ela é interessante, né, para permitir monitorar, né, o crescimento das nanopartículas, né, e determinar, por exemplo, quais são as condições de temperatura e tratamento térmico que são necessárias para produzir as nanopartículas com dimensões, né, que as tornem úteis para um propósito aplicado. Então, existem estudos, né, onde nanopartículas de óxido de ferro, que são magnéticas, foram recobertas com uma fina camada de ouro. As nanopartículas nessas condições, elas são eficientes na absorção da radiação infravermelha. A partir de um campo magnético externo, né, é possível conduzir essas nanopartículas que, por exemplo, podem ser injetadas na região que apresenta algum tipo de câncer, né? A técnica monitora como crescem as moléculas e como reduzi-las, auxiliando, por exemplo, no tratamento de câncer. Através da irradiação dessas nanopartículas com a radiação infravermelha, né, você produz um aquecimento dessas nanopartículas e, consequentemente, também um aquecimento no tecido, né, em contato com essas nanopartículas. Então, dessa forma, você pode, então, destruir localmente, né, o tecido que
apresenta tumor sem danificar as outras regiões do entorno, já que as outras regiões não vão ser eficientes na absorção da radiação infravermelha. Essa eficiência é muito maior na região que contém as nanopartículas. Outra pesquisa do departamento, em parceria com o Departamento de Zoologia, foi o de caracterização de um anfíbio com 2 centímetros de comprimento. Aqui está um exemplo de microscopia de raio-x. Esse sapinho tem no máximo 2 centímetros. Você note que, né, os detalhes que você consegue ver dentro dele, eles tinham um problema de identificar certas propriedades aqui dentro e que não conseguiam fazer as lâminas para pôr no microscópio de luz visível. O que é microscopia de raio-x? É a mesma coisa que a microscopia do luz visível, só que com raio-x. Isso significa que você tem a grande vantagem, ou desvantagem, dependendo de como é que você olha a coisa, a grande vantagem de você fazer uma microscopia com a penetração da radiação, porque a luz visível não penetra os materiais, mas a radiação X penetra. Mas nós estamos desenvolvendo aqui um método de microscopia por difração. São 2 cristais em difração, um perpendicular ao outro, de tal maneira que a radiação entra rasante, sai quase perpendicular à superfície, e como ela entra rasante, ela espalha na superfície. Então, em vez de ser pequenininho, que entrou o feixe pequenininho aqui, como ele espalha, na hora que difrata, ele difrata bem grande. E isso dá um fator de aumento. Ou seja, você tem sem deformação uma ampliação de 16 vezes de um objeto que você põe no feixe. O LOXE trabalha em parceria com outros laboratórios. Um deles é o de engenharia de superfícies, que utiliza o raio-x para a verificação das soldas. No desenvolvimento de materiais que são resistentes ao desgaste, inclusive a desgaste em alta temperatura. Daí no desenvolvimento de novos materiais, e aí são pesquisas específicas que a gente tem para alta temperatura, onde a gente está desenvolvendo soldas com materiais cerâmicos, né? Então revestimentos com materiais cerâmicos não é uma coisa muito comum. Isso é uma técnica que a gente desenvolveu aqui que precisa monitorar se aquilo que é esperado teoricamente está de facto acontecendo no material, né? O tipo de revestimentos que a gente utiliza é um revestimento soldado. Então, eu tenho uma liga com propriedades especiais, uma composição química especial. Quando eu deposito, ela acaba se misturando com o substrato, né? E eu tenho que monitorar como que isso afeta a microestrutura que está se desenvolvendo, que eu identifico por raio-x, né, as fases que estão se desenvolvendo, e na sequência conseguir relacionar isso com o desempenho dos materiais, então dos revestimentos que a gente está desenvolvendo. A difração de raio-x ela é extremamente importante em todo o trabalho que a gente desenvolve aqui, né? Em particular, nós desenvolvemos revestimentos para proteção de equipamentos e a difração do raio-x ela é utilizada tanto para a gente monitorar o desempenho, né, e conseguir otimizar o desempenho dos revestimentos, né, dos materiais que a gente utiliza, como no desenvolvimento de novos materiais, né? Então a gente tenta otimizar as propriedades dos materiais, entendendo como se desenvolvem determinadas estruturas. E não é só no LOXE que o raio-x tem espaço. No Laboratório de Análises de Minerais e Rochas, o LAMIR, a radiação auxilia na descoberta de propriedades dos minerais e até do petróleo. Por ser um laboratório do Departamento de Geologia, nós utilizamos o raio-x para caracterização de minerais e rocha. Eu posso caracterizar uma rocha do ponto de vista da mineralogia, os minerais que constituem uma rocha. Para isso eu uso o raio-x. Eu caracterizo uma rocha do ponto de vista da química da rocha. Qual é a composição química do ponto de vista de potássio, sódio, alumínio, silício. Para isso eu também uso o raio-x. E eu posso caracterizar a rocha, a parte interna da rocha, como estão organizados os minerais de uma rocha, a porosidade de uma rocha. Para isso também eu uso o raio-x. São 3 equipamentos diferentes, com propostas diferentes, objetivos diferentes, que utilizam o mesmo princípio, o princípio do raio-x. 85% do que a sociedade precisa hoje, na sociedade moderna, vem da geologia. Mas para utilizar esses bens minerais,
nós precisamos conhecer, por exemplo, qual é a composição química do bem mineral. Simples, né? Se eu preciso de ouro, eu tenho que saber se a rocha tem ouro, para poder explorar ouro. Como é que eu sei? Através de uma análise química que pode ser feita por raio-x. Se eu estiver precisando de potássio para colocar nas plantações como adubos, eu preciso de uma rocha que tem elevado teor de potássio. Como é que eu analiso se uma rocha tem elevado teor de potássio? Pela técnica de fluorescência de raio-x. Essa é o uso prático da fluorescência de raio-x. Por outro lado, eu quero saber se o mineral, um exemplo clássico, se é realmente um diamante ou se é um quartzo. Como é que eu posso separar isso? Os dois, às vezes, têm propriedades similares, não semelhantes. Às vezes, um diamante sujo pode confundir com outras gemas. Como é que eu consigo separar? Através da difração de raio-x. A difração de raio-x me permite estudar a estrutura cristalina de um mineral ou de uma gema e assim separar um quartzo, que tem uma estrutura diferente de um diamante, por exemplo. E por último, quando eu trabalho com tomografia de raio-x, que é o mesmo princípio médico, que é o mesmo equipamento médico, só muda a resolução. E nós agora, nos últimos 2 anos, 3 anos, estamos trabalhando para estudar as características internas da rocha, a terceira dimensão de uma rocha. Por exemplo, a porosidade. Como a porosidade se comporta dentro da rocha. Se a porosidade tem comunicação entre uma e outra, ou se é uma porosidade fechada. Para que isso é importante? Para a extração de óleo, água e gás. Por exemplo, eu posso encontrar petróleo a 3.000 metros de profundidade, mas só vai existir petróleo lá se a rocha tiver poros, porque não existem rios de petróleo, existem rochas com porosidade. E o que é economicamente viável? 5%, 10% de porosidade numa rocha é viável. Não é uma rocha com 40%, 50%. Não existem buracos monstros a 3.000 metros de profundidade. Existem buracos de 1 centímetro, 3 centímetros, nem isso, 1 milímetro, 2 milímetros. É aí que está o petróleo. O petróleo vem dessa porosidade. É uma aplicação direta. O Ciência de hoje está acabando, mas você pode conferir este e outros programas em nossas redes sociais. Até o próximo Ciência!